episódio anterior, da semana passada, a gente falou sobre os riscos de comer sem fome. Eu te contei que quando você come sem fome, quando você come sem, o seu corpo tá pronto para digerir, ele não digere direito, ele transforma, né? Ele faz uma má digestão, o alimento que você ingeriu fica má digerido e ele se torna AMA, ou seja, toxina no teu organismo, né? E ele causa uma série de problemas que eu contei lá no episódio anterior, então se você não assistiu, corre lá para assistir para você entender o sentido desse daqui, né? E aí, então, óbvio que o outro episódio teria que ser como detoxificar, né? Porque se você perceber, se você se identificar com os sintomas que eu listei ali, se você perceber que você está intoxicada, que você tem AMA no seu corpo, que você tem, então, material mal digerido ali circulando, inflamando o seu corpo, bloqueando canais de nutrição, né? Impedindo o teu corpo de formar tecidos corretamente, de renovar células corretamente, enfim, de funcionar perfeitamente. Então, você precisa limpar o seu organismo, né? Você precisa detoxificar ou então, fazer o detox, né? Que a gente costuma falar aqui na modernidade, né? Ou desintoxicar o teu corpo, né? Primeiro, eu já quero te falar, assim, logo de cara, que não tem chazinho, não tem suquinho verde no Ayurveda, tá? Não tem nada dessas coisas que a gente acha que limpa o organismo, tá? Pra gente limpar um organismo que está intoxicado, que tem material não digerido, né, mal digerido dentro, que tem AMA circulando ali, então fazendo estrago, a gente precisa ajudar o corpo a o quê? A digerir aquilo que não foi digerido, a eliminar o excesso, a eliminar aquilo que não está sendo aproveitado pelo corpo, que pelo contrário está só fazendo mal para o organismo, certo? E aí, pra gente fazer isso, a gente não tem que ficar chuchando coisa pra dentro, suquinho verde, chazinho, blá, 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 sei lá o quê. O que a gente tem que fazer, então, é dar um descanso pro corpo, né? Dar pra ele alimentos muito leves, muito fáceis de digerir, respeitar a nossa fome e trazer o quê? Ervinhas, especiarias, alimentos específicos que ajudam o corpo a, primeiro, digerir com muita facilidade, segundo, raspar aquilo que tá bloqueado, né? Aumentar o Agni, né? Outra coisa que a gente precisa fazer é aumentar o Agni, tá? Então a gente tem algumas estratégias para conseguir fazer esse corpo eliminar os excessos, eliminar o que tá parado, a toxina, a AMA que tá parada, tá? E esse processo, essa dieta que a gente faz, é uma dieta que a gente faz para conseguir detoxificar o corpo, ela chama Langara. O que significa isso? Langana. Em sânscrito, nessa palavra, ela significa leve, dieta leve. Então, é uma dieta que traz leveza para o corpo, uma dieta que ajuda o corpo a digerir fácil, né? E, enfim, essa é a dieta que a gente usa para fazer com que o corpo consiga ali buscar aquilo que está parado e consiga digerir o que está parado. Então, como eu falei, se você estiver anotando, é hora de você pegar a tua canetinha ali e começar a anotar. Então, o que a gente tem que fazer para eliminar a AMA, para fazer o corpo digerir aquela AMA, aquele alimento mal digerido, aquela toxina que tá ali parada no organismo e limpar os nossos canais, tá? Então a gente precisa primeiro de comida leve, que eu vou te falar quais são. Então uma dieta muito leve. Segundo, comer só com fome e pouco, comer o suficiente para ficar satisfeito, mas não para se sentir completamente satisfeito, é assim, só para parar a fome, tá? Não é para exagerar, então a gente precisa regular a quantidade que come, tá? Para ajudar o corpo ali a conseguir buscar esses alimentos que estão parados. A gente precisa aumentar o Agni, tá? Então a gente precisa fazer com que o Agni fique mais potente, ou seja, com que o nosso fogo digestivo, com que os ácidos da nossa digestão fiquem mais potentes. E a gente precisa usar, então, ervas e alimentos que façam raspagem, tá? Que ajudem a buscar esses alimentos que estão ali grudados nos nossos tecidos, grudados nos nossos canais e realmente raspar eles e eliminar eles. E também algumas ervinhas, alguns alimentos, algumas condutas que ajudem a gente a fazer o quê? Cocô, né? A eliminar aquilo e também eliminar tanto pelo cocô quanto pela urina, pelo suor. Então a gente pode usar ali alguns, se você estiver retendo líquido, por exemplo, né? Se você tiver com problema de eliminar na urina, a gente vai usar ali algumas coisas que vão te ajudar a ir mais no banheiro, a soltar, né? A acabar com a retenção de líquido. Que são os diuréticos, né? Tava tentando lembrar o nome da palavra diurético. A gente vai usar alimentos, substâncias que ajudem a eliminar fezes,
A gente vai também usar algumas condutas que ajudem a eliminar suor, porque pelo suor a gente também libera toxina, tá? Então, é basicamente essa estratégia de detox dentro do Ayurveda, tá? E é também o detox que eu aplico na minha consultoria para quando me procuram para fazer uma mudança de estilo de vida, construção de hábitos saudáveis. E se eu percebo que a pessoa ela tem necessidade de fazer um detox, ela tá precisando fazer um detox, é esse caminho que eu sigo, tá? E aí, então, começando pelos alimentos leves. Então, o que você vai fazer se você se identificar ali com aquilo que eu falei no episódio passado e você perceber que você tem toxina acumulada e que você precisa limpar o teu organismo? Primeiro, você vai, antes de tudo, tá? Você vai eliminar qualquer coisa que não seja alimento de verdade. Porque tudo aquilo que não é comida de verdade, o nosso organismo não consegue digerir direito, porque ele não tem enzima para isso, não é natural dele, né? Então ele não consegue digerir direito, ele inflama teu corpo. Então tudo que é produto ultraprocessado, aquilo lá que tá no supermercado, que tem uma lista de ingredientes enorme, que tem um monte de nome que você não sabe o que é, que tem glutamato monossódico, sei lá o que é ácido ascórbico, sei lá, IN não sei o que lá, né? Tem número, tem essas coisas que feitas em laboratório. Você não vai comer isso, tá? Então você vai eliminar tudo isso que não é comida de verdade da tua rotina. Isso é o principal, isso é o início. Então assim, pra quê? Pra gente detoxificar, primeiro a gente tem que fazer o quê? Parar de sujar, tá? A primeira coisa que você faz é parar de sujar. Então primeiro você elimina aquilo que é porcaria, tá? Você sabe que é porcaria. Eu tô aqui citando os ultraprocessados, mas tu sabe o que você come que não te faz bem, que é porcaria, né? Que você come e fala, ai, eu sei que não faz bem, mas eu como. Então, tipo salgadinho, tipo refrigerante, tipo bolinho na Maria, tipo chocolate que não é chocolate, que é só açúcar puro. Então, tudo isso você vai eliminar da tua vida no período principal. Você deveria eliminar da tua vida pra sempre, né? Mas principalmente no teu período de detox, você não pode comer isso, tá? Então, vamos começar por aí. Depois, você vai passar... Você também, de preferência, elimina os processados, tá? Que são aqueles que têm... ali mais, né, do que um ingrediente, então não é puro, não é alimento puro, mas ele tem alguma coisa misturada, né, até enlatados, coisas assim, energia vital, enfim. Você vai priorizar, tá? Vamos combinar aqui, que você vai priorizar na tua alimentação comida de verdade que você tem que preparar, tá? Que tem que ser cozida, que tem que ser temperada, tá? Nada pronto. Ah, aquele risotinho pronto, temperado, você só cozinha do supermercado? Não, tá? Não. Você que vai temperar a tua comida, você que vai cozinhar, você que vai escolher se você vai fazer no forno, se você vai fazer no vapor, na água, refogado, tá? Tem que cozinhar. Começar por aí. Se organizar para cozinhar. Aí, você vai priorizar alimentos fáceis para digerir. Quais são os alimentos fáceis para digerir, tá? É claro que isso muda um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? Tem alimentos que eu posso citar aqui que são fáceis de digerir de um modo geral, mas que você não digere bem por algum motivo. Então, isso vai muito da autoobservação. Então, é muito importante no processo de detox a tua autoobservação. Se tiver algum alimento que eu citar e que você comer e que você fala, cara, fiquei pesada depois, não come. É porque para você esse alimento não funciona, tá? Mas, de modo geral, os alimentos leves para digestão são, que a gente usa no detox. Lentilha rosa, lentilha marrom, de preferência, né? Que é lentilha marrom, verde, canadense, sei lá. Mas de preferência essa, por ela ser um pouquinho maior, você tenta tirar a casca, você deixa de molho. Qualquer grão, tá? Que eu citar aqui. Sempre, na vida, feijão moyashi, lentilha, feijão comum, todos os grãos, você tem que deixar de molho várias horas, trocar a água, tá? Para depois você cozinhar. Por quê? Porque eles têm fitatos, eles têm antinutrientes, tá? Que te dão gases, que dificultam a absorção dos nutrientes dos alimentos, tá? Então você precisa fazer esse processo. Inclusive, eu não indico para as minhas clientes, por exemplo, que elas comam feijão, lentilha fora de casa, né? Em restaurante, em local que elas sabem que a pessoa não colocou de molho, não fez esse remolho que a gente chama, né? Esse processo de demolhar os grãos. Então, você vai sempre deixar de molho, se organiza para sempre ter isso de molho bonitinho. Então, a lentilha rosa, eu indico ali 8 horas de molho, de 8 a 12 horas.
A lentilha marrom, 24 horas. 12 horas já dá pra fazer, tá? Mas se deixar 24 é melhor. Aí eu sempre deixo 12 horas fora da geladeira e depois 12 horas dentro da geladeira. Feijão moyashi. Feijão moyashi eu costumo deixar 24 horas também. Também deixo, ou aí 24 horas o feijão moyashi geralmente eu deixo fora da geladeira, mas se estiver muito quente, não onde você mora, se você tiver com medo de estragar, você pode deixar na geladeira. E aí você vai trocando essa água pelo menos 3 vezes e depois, antes de fazer, você lava bem esses grãos, tá? Então essa é uma super dica que eu te dou. Mas então, legumes que você... leguminosas, né? Grãos que você deve usar no teu detox. Lentilha rosa, lentilha marrom, de preferência sem casca. Se não der pra ser sem casca, tudo bem, pode fazer com casca. E aí, como eu falei, analise a tua digestão e veja se quando você come você se sente bem, se você se sente leve, tá? E feijão moyashi. Feijão moyashi de preferência partido, tá? Você vai encontrar ele como Moon Dal, né? Dal, Insights, ou feijão moyashi partido, que ele é muito mais fácil de digerir. Se você for usar o feijão moyashi inteiro, também de preferência tenta tirar a casca. Uma coisa que eu faço depois que eu deixei de molho todo esse tempo, nas 24 horas, pode até deixar um pouquinho mais se for dentro da geladeira, o que você faz? Você pega esse feijão com as mãos e você fica esfregando ele nas mãos. Vai esfregando, 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 com água, tá? Ainda cheio de água. As casquinhas, elas vão soltando e elas vão subindo. E aí você pega com a mão ou com uma concha, enfim, com uma escumadeira, você retira essas cascas e aí você cozinha, tá? E aí, assim, tudo bem você não sair em todas, mas se você tirar pelo menos o excesso, já ajuda bastante. Isso serve tanto pro feijão moyashi quanto pra lentilha, tá? A lentilha rosa não precisa se preocupar, pode comer com casca, porque ela já é muito pequenininha, muito fácil de cozinhar, muito rápida ela fica pronta. Então, a gente já sabe que ela é mais fácil de digerir, tá? Naturalmente. E é muito bom incluir as leguminosas no processo de detox, por quê? Porque as leguminosas, elas são alimentos adstringentes, então elas já ajudam um pouquinho naquele processo que eu falei de quê? De raspagem, tá? Então, é interessante você incluir as leguminosas, principalmente na hora do almoço, tá? No jantar, como as leguminosas, elas são um pouquinho mais difíceis de digerir de modo geral, comi aqui a palavra, pode ser que à noite ela não seja muito bem digerida. Se você comer cedo, se você comer entre 5 e 6 horas da tarde, tudo bem. Se você for comer mais tarde, aí eu indico que à noite você não coma o grão, tá? Mas no teu almoço, sim. Depois, outros alimentos leves para a digestão, que aí você pode usar no almoço, em combinação com a tua leguminosa, e você pode usar à noite, né, também. Cereais, tá? Então, arroz, principalmente. Cevada também pode ser uma boa opção. Aveia, depende. Para mim, a aveia é boa. Para algumas pessoas não digerem bem, tá? E assim, para mim ela é boa, depende, tá? Se o meu acne estiver prejudicado, se eu tiver com poder de digestão muito baixo, aí eu não consigo digerir tão bem, tá? Então precisa observar se você digere bem ou não, tá? Mas arroz, aposta no arroz como cereal que dá certo. Então você pode usar arroz vermelho, você pode usar arroz basmati, arroz jasmine, arroz branco comum. O mais fácil de digerir é o branco comum, né, que é sem casca. E apesar dele não ser o mais nutritivo, ele é mais fácil de digerir. Então lembra que a gente tá querendo o quê? Limpar o organismo. A gente quer dar o mínimo necessário para ele ficar ok, para você não ficar com nenhuma deficiência, para você não ficar fraca, mas a gente quer que você digira, que você não continue produzindo lama. Então, se você tá com um problema de acne, por exemplo, acne muito baixo, não tá conseguindo digerir direito porque tem excesso de ama no organismo, aí talvez a melhor opção seja o arrozinho branco, sem casca, né? Que não seja integral, que o pouquinho de nutriente que ele tem, você vai conseguir absorver, do que você colocar um arroz negro, um arroz vermelho, um arroz integral, que já é um pouquinho mais difícil de digerir, e você não conseguir digerir completamente, tá bom? E é numa questão de detox, tá, gente? A gente não tá falando de uma alimentação pra vida. No detox, é mais indicado o arrozinho branco, sem casca, mais fácil de digerir, tá bom? Você pode comprar orgânico, você pode procurar marcas melhores, mas, enfim, eu acho que no começo, pelo menos nos primeiros dias, aí nos primeiros 3 dias, ideal que você use então arrozinho branco, tá? Legumes, né? Todos os legumes, mas eu faço aqui algumas ressalvas de legumes que normalmente são pesados para digestão. Por exemplo, batata doce é mais pesado, mandioca, que tem muita milho, é mais pesado.
O que mais que eu posso falar? Pimentão, né? Pimentão, principalmente com a casca dele, geralmente a gente fica conversando com ele muito tempo depois, né? Alimento muito penetrante, como alho, cebola, pode não ser uma boa opção, tá? São alimentos que são um pouquinho mais pesadinhos, tá? Então esses você deveria evitar no detox. Aí você pode comer o quê? Abóbora, abobrinha, batata, a batata comum, né? Batata inglesa. Você pode comer os vegetais verdes escuros, né? Você pode comer brócolis, couve-flor, couve. Esses alimentos, eles também são um pouco mais adstringentes, eles têm uma adstringência, então eles ajudam também nesse processo de raspagem. Salsão é muito bom de você incluir, então fazer uma sopa, de repente, com salsão no brodo, com um pedacinho de salsão. Salsão também tem essa propriedade de raspagem que a gente quer nesse momento de detox. O inhame, apesar de ele parecer ser um alimento pesado para digestão, e aí vai a tua observação se você vai digerir bem ou não, mas o inhame, ele é depurativo, ou seja, ele limpa o sangue. Então, se você tiver com sangue intoxicado, né, se você tiver com problema no sangue por conta de essas toxinas acumuladas que estão ali causando algum problema na nutrição dele, o inhame é legal. Então, fazer um creminho de inhame à noite, por exemplo, só com uma cúrcuma, enfim, depois eu vou falar das especiarias legais para usar, mas um inhamezinho pode ser bom, tá? O mel, tá? Incluir o mel é muito bom, porque o mel também é bem adstringente, o mel tem essa propriedade de ajudar a fazer raspagem, então usar o mel aí, uma colher de mel por dia. O mel, ele não pode ser esquentado, tá? Então não é pra você colocar no teu chá morno nem quente, não é pra você cozinhar com mel, tá? Não é pra você levar ele à fervura, nem em cima de coisas quentes. Pra você comer uma colher de mel, que você pode inclusive usar uma misturinha muito boa para ajudar na digestão. E depois, vamos falar, para não misturar as coisas aqui, depois eu vou falar dessa misturinha de mel, tá? Segura aí que eu vou falar. Mas, de modo geral, incluir ali uma colher de sopa de mel no teu dia a dia. Depois eu te explico como que vai. Fica aqui comigo que eu vou te explicar como que você vai usar. Para que os alimentos sejam leves para digestão, o que você vai fazer também? Você vai usar todos os alimentos, você só vai ingerir alimento que esteja bem cozido, quentinho, de preferência molinho, né? Então, cozido mesmo, bem cozidinho, em pouca quantidade, tá? Você não vai comer nesse período alimento cru, porque eles são de difícil digestão. Qualquer alimento cru é de difícil digestão. Alface é de difícil digestão, tá? Se você come cru, é de difícil digestão. Se quer comer vegetal, cozinha, refoga, faz no vapor, mas não come cru, tá? Então, elimina os crus durante o período de detox. Você vai comer as coisas mais quentinhas, por quê? Para aumentar o teu fogo digestivo. O nosso fogo digestivo, nossa digestão, como eu falei já em episódios anteriores, é um processo quente, que envolve ácidos. Então, a gente precisa aumentar o fogo digestivo se a gente quer digerir toxina, se a gente quer digerir ama, tá? Como eu falei, né, uma das estratégias que a gente tem que seguir é a de aumentar o fogo digestivo, de aumentar o Agni. Então, quentinhos, tá? Vai comer tudo quentinho, morninho, tá? Água. Muito, muito importante aqui, tá? A água é essencial para ajudar no processo de detox. Qualquer água? Não. Água morna, tá bom? Então, você vai tomar só água morna durante o seu dia. Você vai eliminar água gelada, água fria, suco, esquece. Não vai tomar suco. Principalmente acompanhando a refeição, você não vai colocar líquido, no máximo meia xícara de chá de água morna, que você pode usar junto com a tua refeição, mas de preferência não vai usar líquido, tá? Você vai então só ingerir água morna. Pode ser só água, pode ser água saborizada com algum temperinho, com hortelã, com gengibre, pode ser chá de verdade, tá? Na verdade eu falo chá, mas eu tô querendo dizer infusão, tá? Então você vai pegar lá uma erva doce, vai fazer uma infusão, você vai pegar uma camomila, vai fazer uma infusão, tá? Você, de preferência, nada em saquinho, porque saquinho a gente nunca sabe o que tem dentro de verdade, tá? Então, comprar mesmo, compra erva doce, compra louro, compra melissa, né? Compra uns chazinhos, as ervinhas mesmo, e faz chás, tá? Então, aumenta ali o consumo de chás. Então, sempre líquidos, água morna, beleza? Isso é muito importante, gente, tá? Se você colocar um líquido gelado próximo das refeições, principalmente, você vai diminuir o teu fogo digestivo. E aí, você vai dificultar a digestão e você não vai conseguir fazer com que ele digira rápido e consiga buscar os alimentos que estão parados, tá bom? Então, água é muito importante.
Você tem que evitar produtos de origem animal. Carnes de todos os tipos, peixe também é carne, tá? Se você acha que não, frutos do mar também entra aí em carne, então nada que seja animalzinho morto, nem vivo também, de preferência, tá? Nada de origem animal, então leite, iogurte, queijo, esquece, tá? No processo de detox não entra, porque são alimentos de difícil digestão, tá bom? Você vai evitar alimentos inflamatórios, porque se você tem toxina acumulada, o teu corpo já tá inflamado, tá? E aí os alimentos que são potencialmente inflamatórios, eles vão ser inflamatórios nesse caso, porque o teu corpo já tá inflamado, tá? Então, não é que você não pode comer nunca, não é que ele é inflamatório sempre, mas são alimentos que, por serem de difícil digestão, eles são potencialmente inflamatórios no organismo. Então, no organismo que já tá enfraquecido, eles vão causar mais inflamação. Então, por exemplo, amendoim, leite, iogurte, queijo, então esses derivados do leite. Também, o iogurte, ele é um dos alimentos que mais bloqueia canais, tá? Porque ele é muito de difícil digestão, então você também não vai comer iogurte nesse período, tá? Você, então, vai fazer o seguinte, lembra que eu falei que eu ia falar do mel, né? Agora é hora de falar do mel. Anota aí, o que você vai fazer? Depois das suas principais refeições, uma coisa que eu vou te dizer é, diminua as quantidades, tá? Isso eu não falei ainda, mas é importante, diminua as quantidades, tá? Se você tá acostumado a comer um pratão de comida, sei lá, 2 conchas de arroz, 2 colheres de arroz, 2 conchas de feijão, você vai reduzir ali para 1 de arroz, 1,5 de feijão, de lentilha, né? Lembrando, o feijão não entra aqui, tá? Mas lentilha ou feijão moyashi, que é um tipo de lentilha, na verdade, também. Você vai reduzir, entendeu? Então você vai comer menos do que você tá acostumada, tá? E, de preferência, respeitar muito... De preferência não, você vai respeitar muito a tua fome. Então, presta atenção se você tem mesmo fome no teu café da manhã. Se você não tiver, pula o café da manhã, tá? Então, o jejum é bom, o jejum intermitente é muito bom na dieta Langana, tá? Ajuda muito a limpar o organismo. Então, se você conseguir pular uma refeição, é legal, sim, nesse período. E não é pra você morrer de fome, desmaiar de fome, mas pular uma refeição, sentir uma fomezinha a mais, pode ser benéfico, tá? Então você, nas refeições principais, então almoço e janta, ou se você fizer café da manhã e um almo-janta, né, aí depende de como que vai ser a tua fome, que horas que ela vai aparecer, você vai ingerir 1 colher de mel com pimenta do reino e gengibre. Como que você vai fazer? Você vai preparar 1 colher de sopa de mel com 1 colher de chá, né, dividida, na verdade, meia colher de chá de gengibre em pó. Muita atenção, não compra em loja granel, tá? Compra no supermercado de marca de boa procedência, que você leia a lista de ingredientes e esteja só escrito gengibre em pó, que não tenha nenhum tipo de farinha, de amido adicionado. Eles adicionam para render mais, tá? Para você usar para uso culinário, mas para uso terapêutico não vai funcionar, tá? Tem que ser gengibre em pó puro, ok? Você vai colocar o gengibre, então meia colher de gengibre em pó e meia colher de pimenta do reino, também maceradinha, tá? De preferência você compra as bolinhas e macera, ou você compra a pimenta do reino, que você tenha certeza que é só pimenta do reino, que não tem nada misturado, tá? Nenhum outro tipo de pimenta, nada mais misturado, tá? E aí você vai comer então meia colher de sopa dessa misturinha, você vai, né, misturar isso, vai virar tipo um brigadeirozinho, e aí você vai ingerir meia colherzinha dessa depois do almoço, meia colherzinha depois da janta, tá? Logo depois, pra ajudar a aumentar o teu fogo digestivo, beleza? E você também pode usar o sumo do gengibre, aí você usa 1 colher de chá do sumo do gengibre, e meia da pimenta do reino. É como eu faço, tá? Não é que o Ayurveda manda fazer assim, porque na verdade essa misturinha ela é feita com uma mistura que a gente chama de tricato, que são 3 pimentas, mas uma delas a gente não tem no Brasil. Então a gente faz essa mudancinha ali, mas funciona também, tá? Eu faço dessa forma e funciona bastante. E aí é indicado então que você também
use algumas especiarias que vão ajudar a melhorar o teu poder digestivo, aumentar o teu fogo digestivo para que você consiga digerir melhor o alimento que você está ingerindo. Então, você vai temperar a sua comida, a sua lentilha, o seu arroz, os seus leguminosas, com especiarias como, anota aí, cúrcuma, você pode usar ela in natura, raladinha, ou você pode usar ela em pó. Pimenta do reino, sempre que você usa cúrcuma, eu indico usar pimenta do reino, porque a piperina, que é o princípio ativo da pimenta do reino, ela ajuda na absorção da curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, que é anti-inflamatória, que enfim, é ótima para a saúde. A gente está cansado de ver estudos ali que falam sobre os benefícios da cúrcuma, mas ela funciona muito melhor se você usar a pimenta do reino junto, tá bom? Então, cúrcuma, pimenta do reino, gengibre em pó. Pode ser gengibre ralado? Pode. Eu só não indico gengibre in natura, que é raladinho, né? Que você compra ali no mercado a raiz e aí você rala. Se você tiver com ressecamento na pele, se você tiver muito avoada, sabe, que não consegue focar, se você tiver constipação, sintomas de secura no organismo, porque ele dá uma ressecadinha a mais no organismo, tá? Agora, se você tiver ok com relação a isso, você pode usar. Mas, preferencialmente, tá? Na dúvida, usa gengibre em pó, porque o gengibre em pó, ele ajuda a aumentar ali, a oleosidade do corpo, vai aumentar a oleosidade na digestão, então vai melhorar para formar o teu bolo alimentar, tá? Então, de preferência, usa o gengibre em pó. Semente de mostarda, cominho semente, cominho em pó, pimenta caiena, cuidado com a pimenta caiena, tá? Não use em excesso, porque ela é muito picante, ela resseca o corpo também, mas um pouquinho é boa, ela vai aumentar o fogo digestivo. Canela, noz moscada, tá? Então, tudo isso você pode usar na tua comida. Cardamomo também é legal. E lembra sempre, já que eu já falei e vou repetir, tem que ser de boa procedência, tá? Compre sabendo que não tem nada adicionado, tá? Yara, não sei se tem alguma coisa adicionado, não tem no mercado, eu tive que comprar a granel. Faz um teste que é assim, pega uma colherzinha desse tempero que você comprou, coloca na água, bota no fogo e mexe. Quando começar a ferver, se engrossar, é porque tem amido, é porque tem farinha adicionado. Se ficar líquido e não mudar nada a consistência da água, é porque é o ingrediente, é porque é só gengibre em pó, só cúrcuma em pó, tá bom? Então, essa é uma coisa que você pode fazer que vai te ajudar bastante a saber se o que você tá comendo é temperinho mesmo ou se é porcaria, né? Se tem ali farinha misturada. E aí, por último, a gente não fica só no alimento, tá? Não é só dieta, né? Lembra que eu falei que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa usar coisinhas que... antes, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar sobre a dieta. Eu falei da gente usar algumas coisinhas que ajudem também a eliminar fezes, né? Então, para eliminar fezes, a gente usa, por exemplo, se você tiver com constipação, se você tiver com dificuldade de eliminar fezes, você vai usar esses alimentos, por exemplo, vai comer mais sopinhas, principalmente à noite, você vai preferir cremes e sopas, porque quanto mais líquido você ingerir, mais vai ajudar a fazer esse movimento para baixo. O líquido morno vai ajudar a fazer esse movimento para baixo, ou seja, vai fazer com que os alimentos eles desçam e eles sejam excretados, tá? Facilita a excreção. E aí você pode usar o quê? Ameixa seca, você pode usar mamão, uvas passas, tá? Fazer chazinho de uvas passas, então você infusionar uvas passas, ameixa, tá? Chazinho de ameixa com uva passa é tira e queda, tá? Ajuda muito a eliminar as fezes. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode fazer durante o detox se você tiver com problema de eliminação de fezes. Se você estiver fazendo cocô normal, não precisa, tá? Mas se você tiver com constipaçãozinha, com dificuldade de ir no banheiro, com cocô muito duro, com sensação de que tem coisa pra eliminar, mas que não consegue fazer, pode fazer o chazinho que vai dar bom, pode comer um mamãozinho que vai dar bom. De preferência, um mamãozinho que é cozido, tá bom? Mamãozinho cozido, com canela, com cravo, tá? Vai ajudar bastante, tá? E aí, então, vamos para... Eu falei que a gente precisa fazer o quê também? A gente precisa suar, não é? Que pelo suor a gente também elimina toxina. Então, como que a gente faz para suar? Exercício físico. Posso fazer sauna? Pode. Se você se der bem com sauna, se a tua pressão não cair, se não passar mal, pode fazer sauna. Mas o exercício físico é essencial, tá bom? É essencial para promover esse suor, é essencial para aumentar o acne, porque o exercício físico ele aumenta o poder digestivo, então é uma das técnicas que a gente usa para aumentar o poder digestivo. Vai ajudar também a regular o hormônio, tá? Então, exercício físico.
tá bom? Tem que fazer exercício físico. Tá fazendo a dieta leve, óbvio que você vai ficar mais fraquinha porque você tá comendo muito pouco, muito menos do que você tá acostumada. Então, você não vai fazer exercício com super potência que você vai passar mal. Não, mas o exercício suficiente para aumentar batimento cardíaco, frequência respiratória e causar um pouquinho de suor, beleza? Você vai dormir bem, tá bom? Tem que cuidar do sono, tem que fazer a higiene do sono, né? Então, comer mais cedo, comer pelo menos 3 horas antes de dormir, 2 horas antes parar de trabalhar, parar de estudar, começar a relaxar, fazer alguma atividade relaxante, ouvir uma música, assistir uma TV, ler um livro. E 1 hora antes do horário que você precisa dormir, para que você consiga dormir ali 7, 8 horas de sono, você vai ir para sua caminha, reduzir as luzes, tá? E começar a entrar em modo produção de melatonina, tá? Melatonina só produz com ausência total de luz. Depois a gente vai falar sobre isso em outro episódio também. Mas é bom que você saiba que você não pode ter tela de celular na cara, computador, luz ligada. Então, 1 hora antes você já começa a se recolher, diminuir as luzes para que a tua melatonina seja produzida e você consiga dormir bem. Porque na noite o teu corpo faz o metabolismo principal e o processo de detox natural. Olha que lindo! O teu corpo ele faz detox natural todos os dias, tá bom? Só que ele faz isso à noite, num sono profundo, se você, colaborar para que ele tenha um sono profundo. Então, faça a higiene do sono e durma bem, tá bom? Para que você consiga, então, ajudar o teu corpo a detoxificar, desinflamar, metabolizar tudo direitinho, eliminar a ama, tá bom? E por último, reduzir o estresse, né? Isso eu sei que é a parte mais difícil, mas é a parte muito, 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 muito importante, tá? Que você precisa, então, controlar o teu estresse, você precisa ter momentos de relaxamento no seu dia. Eu falo para as minhas clientes pararem a cada 2 horas, mais ou menos, parar para respirar profundamente, algumas vezes, uma respiração consciente por 1, 2 minutos para reduzir a produção de cortisol, tá? Se você puder trabalhar ouvindo mantra ou ouvindo alguma música que te relaxe, né? Música ajuda bastante a relaxar, música calma, né? As ondas ali, né? Sonoras, elas podem ajudar. Então, procurar ali músicas que relaxem. Fazer um escalda-pés à noite, uma massagenzinha nos pés, passar um óleo de gergelim quentinho, né, morninho nos pés antes de dormir, colocar uma meinha, isso vai ajudar também a dormir melhor e aí vai ajudar a reduzir o teu estresse, porque se você dorme bem, você automaticamente controla os seus níveis de cortisol, tá bom? Então precisa aí cuidar disso tudo para que você consiga fazer um detox perfeito, para que você consiga realmente eliminar aquela ama, aquela toxina, né, aquele material não digerido que tá parado no teu organismo. Beleza? Acho que eu falei tudo que eu queria. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e que você faça o processo de detox. Se você tiver dúvida, me procura ou procura um terapeuta, outro que você tenha confiança, tá? E faça porque é muito importante fazer essa limpeza no corpo, porque não adianta você só ficar chuchando alimento saudável para dentro se tiver alimento parado que não foi digerido, tá? Porque o teu corpo, ele não vai conseguir absorver direito, ele não vai conseguir processar, metabolizar aquilo, tá? Então primeiro a gente precisa limpar, tá? Se a nossa casa tá suja, não adianta ficar botando decoração, florzinha, com o móvel cheio de pó, com o chão sujo, com entulho, né? Porque você precisa primeiro limpar e aí depois você pode decorar. Então depois que você limpar o corpo, você pode colocar os alimentos mais saudáveis do mundo, aqueles alimentos que chamam de superalimento, goji berry, né, sei lá, aquelas berries super antioxidantes, blá 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 e não sei o que. Não adianta você ficar botando elas pra dentro se você não conseguir digerir. Não adianta tomar suplemento também, viu? Se você não tá conseguindo absorver nutrientes, se você não tá conseguindo absorver vitamina, não adianta ficar chuchando um monte de suplemento. Teu corpo não vai absorver da mesma forma, tá? Você precisa limpar o que tá sujo, tá bom? Por hoje é só. Se você tá me vendo no YouTube, lembra de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo, de curtir, tá? Se você tá aqui no Spotify, no podcast IUCast, segue o podcast para você receber as notificações, tá? Ativa as notificações para você ver sempre que eu publicar um vídeo novo, um áudio novo, né? Um episódio novo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue, @yara_ayurveda, que lá tem muita informação legal, inclusive tem as informações de como contratar a minha consultoria, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. No próximo episódio a gente vai falar sobre
os 6 sabores dos alimentos, porque sim, no Ayurveda a gente não fala de carboidrato, proteína, aminoácidos, a gente fala sobre sabores, ok?